Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Aqui é o irmão Nilson Macedo, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Jardim Imperial, na cidade de Atibaia, Ministério do Jaçanã. E dentro de poucos minutos nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã de domingo. Um domingo muito bonito que Deus nos preparou. Domingo de sol, pelo menos na região onde eu estou. E esse é o dia que o Senhor preparou para nossas vidas, a gente vai se alegrar nele, em nome de Jesus. Como de costume, vou esperar alguns irmãos apresentar um joinha, uma saudação, um cumprimento, porque assim eu vou saber que realmente apertei aí os botõezinhos certos e iniciei certo essa live. Os irmãos já vão me perdoando, tem uma certa dificuldade com tecnologia. E vou aguardar alguns irmãos entrar com um comentário, mandar um joinha, alguma coisa assim, né? É um domingo abençoado, domingo de sol, pelo menos na região que eu estou aqui em Atibaia, o céu está bem limpo, poucas nuvens no céu, e a gente tem apreciado isso vindo da parte de Deus, né? A região que eu estou morando é uma região de chácaras, portanto nós temos aqui um sinal de internet aqui muito fraco. Nós temos uma provedora de internet, então se tiver alguma falha na transmissão da live, nós vamos tentar corrigir o mais rápido possível, né? A paz do Senhor Abner já mandou uma saudação. Minha mãe Cida, a paz do Senhor Jesus. Tem mais alguns irmãos que estão mandando aí sinaizinhos e joias, né? Amanda, Roberto, toda a família abençoada. Deus abençoe o domingo de vocês, em nome de Jesus, amém? E ao decorrer da lição, eu não vou conseguir retornar cumprimentos, joinhas, acenos, porque eu me perco todo na lição, queridos, me perdoe. Então vou tentar cumprimentar agora um pouquinho antes de começar a lição e talvez lá no final, tá bom? Lembrando a todos que a escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia, seja um livro impresso, seja no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook, se você está acompanhando pela internet, a escola é bíblica. Se você tem uma Bíblia, você vai conseguir acompanhar a lição com aproveitamento, né? Nós viemos de uma série de estudos sobre as parábolas do Senhor Jesus. Agora iniciamos uma série de estudos a respeito dos milagres de Jesus. E nós vamos começar dentro de poucos minutos. Thaisa, a paz do Senhor Jesus. Olha o Abner. A paz do Senhor Jesus. Vamos ver quem mais mandou um aceno aqui. Acho que são esses irmãos. Então tá. Acho que a irmã Leidiane também entrou na live. Paz do Senhor Jesus. Foi aniversário da Maria esses dias, né? Uma moça abençoada, uma moça linda. Mãe Cida. Meu pastor Moisés. Paz do Senhor Jesus, meu pastor Moisés Souza. Vamos começar então a lição. Se você puder, aonde você estiver, e se você puder, você pode fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, e vamos ter uma palavra de oração ao Senhor, o nosso Deus. Você pode orar com a gente, em nome de Jesus? Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas transgressões, nossas faltas, nossas falhas, os meus pecados, as minhas transgressões, Senhor. Lava-me, Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, e venha nos abençoar, eu te rogo, nessa parte da manhã. Essa palavra do Senhor é santa, ela é pura, ela é verdadeira, escrita pelo Espírito Santo do Senhor, e, portanto, tão somente pelo Teu Santo Espírito, ela é compreensível, Senhor. Querendo o Senhor, segundo Tua vontade, e agindo o Senhor em nossa mente, nosso intelecto, nosso raciocínio,
Toca-nos, meu Senhor, nesta manhã e nos faz compreender os mistérios do reino, os mistérios da tua lei, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, meu Deus, das Sagradas Escrituras e aplica em nossos corações a tua palavra poderosa, Senhor. E promove as mudanças pelas quais o Senhor envia a tua palavra esta manhã às nossas vidas, ó Senhor. Nós que estamos agora ao vivo, Senhor, meu Deus, estudando a tua palavra e outros que vão estar meditando depois, meu Senhor amado, que sejam tocados da mesma maneira, Senhor, meu Deus, vindo de tua mão o poder do teu Santo Espírito para compreendermos as Sagradas Escrituras em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus. Preside esta aula, preside a ministração desta aula, mas também o nosso entendimento, e o nosso entendimento possa ser levado cativo aos pés da cruz, e o nosso entendimento possa resultar em obediência, a fim de que teu nome seja glorificado, meu Senhor. Promove as mudanças pelas quais o Senhor envia a tua palavra nesta manhã. Retira o que tem que ser removido e acrescenta o que tem que ser somado sobre nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te rogo e te agradeço, Pai Santo. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sandro, a Grace, a Daphne, família abençoada, família fiel. Muito obrigado pela participação de vocês. O Sandro também está nos acompanhando. Amém? Irmã Lediane, já cumprimentei. Alex José, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, Lucas capítulo 5, versículos 1 até versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11 é o texto base da nossa aula de hoje. Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11, é o texto básico da nossa aula de hoje, né? Wagner Chicarone, Deus abençoe, Wagner. Paz do Senhor Jesus para você também. Tenha um bom domingo. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 1 até o 11. O Wagner é gente boa demais, gosto muito dele. Você encontrou? Vamos ler juntos a palavra de Deus? Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11, diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então tá bom. Nessa mensagem tem um tema, né? Essa lição tem um tema. O tema é: atender à chamada de Deus exige esforço. Atender à chamada de Deus exige um esforço. É o tema da lição. Amém? Qual que é o propósito dos milagres de Jesus? Como nós vimos nas outras aulas, né?
E vale sempre a pena lembrar que o propósito de Jesus é que Jesus fazia milagres de propósito. Jesus não fazia milagres em vão. O propósito dos milagres de Jesus é despertar a fé da pessoa na palavra de Deus para que alcance salvação. Amém? Então o propósito dos milagres, quando Jesus fez um milagre na vida das pessoas, era para despertar a fé da pessoa para que alcançasse salvação. Mas aí fica uma pergunta: e quando Jesus Cristo faz um milagre na vida da pessoa que já é discípulo? E quando Jesus Cristo faz um milagre na vida da pessoa que já é um servo de Deus, qual o propósito? Quando o milagre é feito na vida do discípulo, o resultado esperado é despertar da fé do crente para se esforçar em servir ao reino de Deus. Esse que é o propósito quando Jesus faz o milagre. Quando o milagre é feito na vida de um discípulo ou através da vida de um discípulo, esse milagre funciona como uma confirmação de chamada, uma confirmação de ministério, ou até mesmo uma confirmação da pregação da palavra de Deus. O milagre de Deus, ele chama a atenção do povo para o poder de Deus, mas é a palavra de Deus que cria substância para a fé da pessoa, tanto para ser salva, como também para fazer a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus é necessário fé e esforço. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 29 até o 31. Abre comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 29 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Sinais e milagres aqui na vida da igreja primitiva era a confirmação da pregação da palavra. No Novo Testamento, olha só que interessante, né? No Novo Testamento, as pessoas elas se esforçavam para ouvir a palavra de Deus. Elas não tinham a facilidade que eu e você nós temos hoje de ouvir a palavra de Deus. Nesse período que nós não podemos nos reunir com tanta frequência como gostaríamos, nem do modo que nós gostaríamos, por causa da pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer lives, de fazer culto e ser transmitido remotamente para os lugares mais distantes aqui da terra. Mas nos tempos de Jesus não, as pessoas tinham que se esforçar para ouvir a palavra de Deus. Aqui no versículo 1 de Lucas, e mantém sua Bíblia aberta por gentileza, no Evangelho de Lucas no capítulo 5, mantém ela aberta em Lucas 5. Aqui em Lucas, no capítulo 5, versículo 1, olha o que está escrito: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu fui pesquisar na versão King James essa passagem, e olha só como essa mesma passagem de Lucas está escrita na versão de King James. Diz assim, ó: Uma multidão espremia Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. As pessoas do Novo Testamento, elas queriam ouvir a palavra de Deus. Olha só que interessante, de Deus, essa frase de Deus, John MacArthur comentou que essa frase de Deus, ela é um genitivo subjetivo do grego. Isto é, ela indica fonte. Ou seja, as pessoas queriam ouvir Jesus falar a palavra que veio diretamente de Deus. A palavra que emana de Deus. Deus é a fonte da palavra. E é essa palavra direta da fonte que as pessoas estavam apertando Jesus para falar. Quando Jesus falava, as pessoas literalmente ouviam Deus falando. Jesus não falava como um rabino, Jesus não falava como um rabi, Jesus não falava como um fariseu, Jesus não falava como escriba, Jesus não falava como saduceu, Jesus não falava sobre Deus. Jesus falava o que ele tinha ouvido de Deus quando estava na eternidade, no princípio, junto com Deus, conforme João 15:15, depois você lê, João 15:15 vai falar isso.
Então Jesus falava direto a palavra de Deus para o povo, e é por essa razão que o povo apertava Jesus, espremia Jesus, ao ponto de Jesus não conseguir ficar nem em paz na praia para poder pregar, e teve que pegar aquele barquinho emprestado e se distanciar um pouquinho dentro da água para poder pregar para aquela multidão. De tanto que eles apertavam Jesus, de tanto que espremiam Jesus. Aleluias! As pessoas, elas se esforçavam para ouvir a palavra de Deus porque elas estavam cansadas de ouvir filosofias baratas. As pessoas estavam cansadas de religiosidade farisaica. As pessoas estavam cansadas de crendice, de histórias da carochinha. As pessoas queriam ouvir a voz de Deus. E os religiosos da época não tinham essa voz para falar. Eles falavam, era religiosidade. Outros falavam, era crendices e misticismos. Outros falavam, era filosofia barata. O povo está com sede de ouvir a palavra de Deus. A minha pergunta para você que é crente é: você está com a palavra, a genuína palavra de Deus para falar a esse povo? Deus pode te usar como uma fonte que emana a pura palavra do evangelho para as pessoas que estão se perdendo. Você também está falando só filosofia, crendices, religiosidade e misticismo. Aleluia. Mas ao mesmo tempo que as pessoas se esforçavam para ouvir a palavra de Deus, ao mesmo tempo tinha que se fazer um esforço para que a palavra de Deus fosse pregada. As pessoas faziam um esforço para ouvir a palavra de Deus, e quem pregava tinha que fazer um esforço para pregar. Esse texto de Lucas 5, ele fala sobre isso. Esse texto de Lucas 5 fala sobre a revelação da divindade de Cristo, mas também fala a respeito da chamada para serviço. E dentro desse contexto de chamada para serviço, a tônica que permeia toda essa passagem é esforço. Esforço. E nesta manhã nós vamos meditar em dois aspectos interessantes que nós encontramos nesse texto, tendo em vista essa tônica, esse tema, esforço. Amém? Deus tem muito para nos conceder, queridos. Muito, muito, muito. Vem com a gente, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós vamos aprender a respeito desse tema, esforço dentro dessa passagem. A primeira coisa é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que vai trazer resultado aos seus esforços. É a sua comunhão com Deus, querido, que vai trazer resultado aos seus esforços. Vou repetir, é a sua comunhão com Deus que vai trazer resultados aos seus esforços. Note bem, aqui em Lucas 5 nos dá a entender que os pescadores já eram discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 36, 37, até chegar mais ou menos no 43, diz que no primeiro dia, após o batismo de Cristo Jesus, André, João e Pedro já conversavam com Jesus. Inclusive chegaram a passar a noite na casa de Jesus. No segundo dia após o batismo de Jesus, Jesus chamou Felipe e Natanael para ser discípulo. No quinto dia após o batismo de Jesus, lá em João capítulo 2, alguns versos em frente, diz que Jesus, sua mãe Maria e os seus discípulos pescadores, eles foram convidados para aquela festa de Caná de Galileia, que foi tema de uma das nossas lições anteriores. Ou seja, foram esses discípulos pescadores que tinham desistido de pescar. Coincidentemente, justamente na hora em que Jesus estava pregando na praia. Aquela chamada no barco não foi uma chamada para discipulado, foi uma chamada para serviço. Jesus chamou discípulos para trabalhar. Eles já eram discípulos. Olha só que interessante. Lá no versículo 2, os discípulos tinham desistido de pescar e estavam aguardando a rede. Lucas 5, capítulo 2, versículo 2. Lucas 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando redes. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Estavam lavando rede, consertando os buracos, alguns possíveis buracos da rede, enrolando bem enroladinha a rede para ser utilizada na madrugada do dia seguinte. As pescarias daquele tempo normalmente eram feitas de madrugada, ao horário que tinha mais peixe naquela época.
Nesse barco, ele cabia de 5 a 6 pessoas, ele media mais ou menos 8 metros de comprimento, segundo alguns achados arqueológicos modernos. E ele media mais ou menos 2,2 metros e meio de largura, né? E tinha mais ou menos uma altura de 1,5 metro. Esse barco ele comportava de 5 a 6 pessoas. A capacidade total do barco era mais ou menos 1 tonelada. E a rede que os discípulos utilizavam, ela tinha mais ou menos 8 metros de diâmetro. Era uma rede que tinha pesos em forma de cone, em forma de sino nas pontas. E ao lançar a rede, se abria a rede. Ao cair no mar, ela, na hora que fosse puxada, os sinos se encontravam e puxavam os redes que tivessem ao alcance daquela rede. Pois bem, essa era a rede e esse era o barco que os discípulos utilizavam nos seus dia a dia de pescador. Mas olha só comigo no versículo 4 e no versículo 5. Acompanha com a gente, por gentileza, versículo 4 e 5. O versículo 4 e 5 vai falar que, apesar de todo o esforço humano, apesar de toda a experiência humana, apesar de toda a capacidade daqueles experientes pescadores, o resultado naquele dia, o resultado da pesca foi 0. O resultado da pesca foi nada. Versículos 4 e 5. E, acabando de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei rede. Olha que detalhe interessante. Deus permitiu o fracasso daquela pescaria. Eles podiam ter pegado alguns peixinhos de consolo, não pegaram. Eles podiam ter pegado uns 30, uns 20 peixes para consolar, não. Eles não pegaram nada, 0. E se você já foi a uma pescaria, como eu já fui, e já voltou sem pescar nenhum peixe, como eu já voltei, oh, que tristeza, oh, que tristeza. Muito mais aqueles homens que sobreviviam da pesca, que eles pescavam peixe para poder sobreviver. O resultado daquele esforço foi 0, foi nada. Mas por que Deus permitiu que o resultado daquela pesca fosse nada, fosse 0? Deus permitiu que o resultado daquela pescaria daqueles discípulos fosse 0 para que o milagre da provisão de peixe fosse muito mais impactante. No caso de Pedro e dos amigos dele, eles só conseguiram resultados quando Jesus, carpinteiro, foi pescar junto com eles. O resultado da pesca estava entre Jesus está dentro do barco, Jesus está perto deles, Jesus está acompanhando eles na tarefa diária da pescaria. Quando Jesus Cristo foi com eles, eles conseguiram peixe. Quando Jesus Cristo não estava no barco com eles, eles não conseguiram peixe. Aleluia. Se você ler bem o texto, você vai entender que Jesus não desceu do barco quando ele deu essa ordem para Pedro. Jesus acompanhou a pescaria até o alto mar. Pedro se ajoelhou diante de Jesus, foi dentro do barco, não foi quando o barco voltou para a terra. Mesmo estando dentro do barco, foi o momento que Pedro se ajoelhou diante de Jesus Cristo. Maurício, o que significa isso? Que muitas vezes algumas áreas da sua vida vai fracassar sim, para que o milagre de provisão de Deus seja mais impactante na sua vida, principalmente se você tem uma chamada para algum tipo de ministério. Tiago Brunet, ele é um pastor, é um palestrante, é conferencista. Ele abriu falência 3 vezes antes de entender que a chamada dele era de ministério e não dirigir empresas. Em uma certa oportunidade, Deus falou mais ou menos assim com ele, que ele poderia abrir quantas empresas que ele quisesse, que ia falir todas, porque ele foi chamado para o ministério. Não é porque ele não tinha capacidade humana, não é que ele não tinha estudo, não tinha qualificação de modo nenhum, mas é que o plano de Deus para a vida de Tiago Brunet é que ele fosse um conferencista, e conferencista internacional. Uma outra irmã, ela é uma missionária muito conhecida, em uma reunião de oração, ela estava pensando em desistir da missão, desistir do ministério que Deus tinha entregue para ela e voltar a trabalhar no meio secular, no meio normal.
Foi quando Deus levantou uma profeta que, em direção da vida dela, chegou para ela e falou da seguinte maneira: irmã, se você for vender guarda-chuva, não vai chover, Deus vai parar a chuva. Irmã, se você for vender picolé, não vai sair o sol, Deus não vai deixar sair o sol. Deus te chamou para o ministério em tempo integral e é esse ministério que você tem que se integrar. E quando ela fez isso, aí sim, o ministério dela ficou frutífero, cresceu e hoje ela é conhecida internacionalmente. Muitas vezes, a falta de resultado dos seus esforços está dentro dos planos de Deus, para que ele te caminhe para uma direção melhor, para um caminho melhor, para uma chamada específica, ou algumas vezes para um trabalho material, onde os seus esforços poderão resultar resultados materiais, porém também resultados para o reino de Deus. Grandes resultados para o reino de Deus. Então, muitas vezes, o seu fracasso, o seu aparente fracasso, é uma direção que Deus quer colocar dentro de você para uma coisa melhor. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui em Lucas 5, que nós vamos estar meditando sobre esse tema, sobre essa tônica de esforço. O trabalho na obra de Deus, ele vai exigir um esforço seu. Um nobre esforço, um forte esforço. Não tem como você ficar numa situação confortável quando você é chamado para fazer algo na obra de Deus. Não é porque você foi chamado e você tem a certeza dessa chamada que você não deve se esforçar. Não, não, não. Você pode até mesmo ter uma direção de Deus, uma ordem direta de Deus, uma instrução detalhada de Deus para você fazer algo para Ele em favor do reino dele. Mas mesmo assim você vai ter que se esforçar. Mesmo assim, isso vai dar trabalho. Mesmo assim, mesmo você tendo todas essas direções de Deus bem específica, isso vai exigir de você esforço. Vai exigir de você esforço. Acompanha comigo o versículo 6 e 7 de Lucas capítulo 5. Versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aqueles discípulos, eles obedeceram a Jesus. Aqueles discípulos, eles lançaram rede sobre a palavra de Jesus. Mas para puxar a rede para dentro do barco, note bem, estava lotado de peixe. Note bem, estava quase rasgando a rede. Note bem, na hora que eles puxaram a rede, colocaram com grande esforço os peixes no barco, quase que afundam o barco. E aí começa mais uma lição para a sua vida. Você que foi chamado para o ministério, você que está se esforçando, que está cansado, e você que está sentindo um ministério pesado sobre o seu viver, irmão, engole o orgulho e peça ajuda. Foi o que Pedro fez junto com os irmãos que estavam pescando naquele momento. Quando ele viu que o barco estava afundando, engole o orgulho, estenda as mãos para o alto e fala: alguém me ajuda, por favor, esse barco vai afundar, vem me ajudar, por favor. E foi o que os outros discípulos fizeram. Entraram no barco e foi em direção de Pedro e começaram a ajudar Pedro naquele mistério, aquele esforço que ele estava fazendo de puxar os peixes para dentro do barco. E foi ajudado, e foi tão somente assim que conseguiu chegar em segurança na praia aquele barco. Peça ajuda se você está com dificuldade no ministério. Não se acanhe, não fique envergonhado, não fique tímido. Chame alguém para te ajudar no ministério. Alguém que, lógico, tem a mesma visão, alguém que tem a mesma chamada, alguém que possa realmente prestar essa ajuda. Pedro não chamou para ajudar ele, pedreiro, ainda que eu gosto muito dessa profissão, admiro muito. Pedro não chamou para ajudar ele, serralheiro, ainda que eu admiro muito essa profissão, e eu mesmo já fui serralheiro há algum tempo na minha vida, e soldador. Pedro chamou para ajudar ele, foi pescador,
que ele sabia que era qualificado e competente para ajudar a puxar aqueles redes e levar com segurança na praia. Se você tem algum parceiro, se tem um companheiro de ministério, peça ajuda, desabafa, abra seu coração, peça ajuda no nome de Jesus Cristo. Não afunde sozinho, corra e peça ajuda no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém. Os discípulos tiveram que fazer força. Senhor, sobre tua palavra lançaremos rede. Lançamos rede sobre a palavra de Jesus. Os pescadores fizeram isso. A rede se enche de peixe. Os pescadores viram isso com seus próprios olhos. Quando foram puxar a rede estava pesada demais. Eles começaram a fazer esforço para colocar o peixe dentro do barco. Com muito esforço também, os dois barcos chegaram na praia, tiveram que remar. É bem provável que não tinham vento forte o suficiente para empurrar aquela embarcação até a praia, tiveram que remar. É bem possível que isso tenha acontecido. Tudo foi esforço. Tudo foi esforço. Você fala assim: Senhor, mas eu estou obedecendo a tua palavra e está tudo tão difícil, nada vai para frente. Irmão, não é porque você foi chamado e está oferecendo uma visão de Deus que não vai exigir esforço seu, não. Vai dar trabalho, vai dar esforço, vai ser duro. Sua mão vai ficar calejada de puxar a rede. Sua mão vai ficar dormente de tanto remar o barco. Aleluias. Mas no final disso você vai ficar mais forte. Pega a vida de um homem que está acostumado a remar barco e puxar rede. Vê a musculatura desse homem, a força que ele tem, a destreza que ele tem, a agilidade que ele tem. Deus não está somente chamando você para fazer uma grande obra para ele, não. Deus está treinando você, fortalecendo você, para que Deus possa colocar projetos maiores na sua vida. Hoje você tem que se esforçar em projetos menores. Aleluias. Não é porque o projeto é menor que não é menos importante. Vai ter a importância para o reino de Deus e importância para o seu crescimento como discípulo e servo do Senhor. Amém. Fortalece sua vida no espírito que você está. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, para que Deus possa colocar sobre sua responsabilidade, sobre seus ombros, uma responsabilidade maior. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu percebo que Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, glórias. Eita Deus. Querido, a sua parte vai exigir esforço. A parte de Deus foi feita. Qual foi a parte de Deus, irmão Nilson? A parte do Senhor Jesus Cristo foi colocar os peixinhos na rede. A sua parte é puxar rede, a sua parte é remar, a sua parte é descarregar o peixe, a sua parte vai ser separar o peixe. Aleluia. Tem um serviço pronto para você. Sobre a palavra de Deus, você vai produzir resultados, mas com seu esforço, vai exigir o seu esforço. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com alguém essa manhã. Mas seu esforço não pode ser de qualquer jeito, não. Não. O seu esforço tem que ser de 3 maneiras, querido. Nós aprendemos aqui em Lucas capítulo 5 que o seu esforço tem que ser de 3 maneiras. A primeira maneira que você tem que fazer esforço na obra do Senhor é com reverência. Ou seja, o seu esforço tem que ser reverente. Seja você em tocar algum instrumento na casa de Deus, liderar algum departamento na igreja que você está, seja você trabalhar como diaconisa ou diácono na igreja que você está, ou liderar uma igreja mesmo, dirigir cultos, enfim, dar aula, a coisa que você vai fazer, a tarefa que você vai fazer na casa de Deus, tem que ter um esforço reverente, não é de qualquer jeito não. Você tem que lembrar de quem te chamou é santo. Aleluia. Olha o versículo 9 comigo. Aleluia. O versículo 8 e 9 diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Versículo 8. Querido, tem uma tradução que eu utilizo nos meus estudos, chamada tradução dos tradutores. E essa tradução diz assim: Quando Simão, cujo outro nome era Pedro, viu os peixes, sentindo vergonha de estar na presença de alguém que certamente tinha o poder de Deus, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não deve associar-se comigo, porque eu sou um homem pecador.
Aleluia. Deus é santo, você é pecador. O fato de você ter sido chamado por um ministério ou por uma chamada não te tornou infalível, um homem que não tem erros, uma pessoa que não vai errar na vida de modo algum. A doutrina da infalibilidade papal existe somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Na Bíblia não existe isso, não existe essa infabilidade. Nós somos falhos, sujeitos a erros, sujeitos a pecados, e nós temos que reconhecer que quem chamou a gente para o ministério é santo, e portanto todo esforço que nós vamos fazer na obra dele tem que ser um esforço com reverência, um esforço reverente. Amém? Essa pesca milagrosa, ela revelou a divindade de Jesus para os discípulos. Os discípulos reconheceram por esse milagre de grande provisão de peixe que estava diante do Filho de Deus enviado sobre a terra. Você tem que ter reverência quando faz a obra do Senhor, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que se dirige um culto. Não é de qualquer jeito que você presta um louvor ao Senhor. Não é de qualquer jeito que você ministra uma aula. Não é de qualquer jeito. Tem que ter reverência. Amém? Segundo lugar, como deve ser o seu esforço? O seu esforço tem que ter um direcionamento vindo diretamente de Jesus. Seu esforço tem que ser uma ordem direta vinda de Jesus Cristo. Não é fazer a obra de Deus à revelia. Não é fazer a obra de Deus do jeito que você pensa que deve ser feita, de modo algum. Ainda que seu pensamento possa estar humanamente muito correto, espiritualmente pode estar errado. Paulo, se não fala a memória, foi Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele intentou ir para Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Depois ele tentou ir para outro lugar, e novamente o Espírito de Jesus não deixou ele ir. Ele era um homem certo, com a chamada certa, com a qualificação certa, imbuído de uma missão certa, debaixo de uma unção certa, com a mensagem certa, e estava fazendo o que era certo, que era pregar a palavra de Deus. Jesus falou, não vai, impediu. E quando ele tentou ir para outra região, o Espírito de Jesus falou também para ele assim, não vai, impediu. Você tem que entender que nem todo impedimento àquilo que você está fazendo é obra do diabo. Às vezes Deus vai impedir aquilo que você está fazendo, justamente porque você está fazendo na sua direção, na sua mentalidade, no seu modo carnal de pensar. Você precisa de uma direção espiritual. Para o menino, como a nave, ai, soremanto rebas. E alabanto na palabaçu canterianda lá e te cantarabacaia se o ravanai cheieremenanda como nube alabacaia. Você precisa de uma direção espiritual para o seu ministério. Não são suas qualificações, não são seus títulos, não são seus diplomas de teologia que vão dar a direção certa para o ministério pelo qual você foi chamado. Você necessita de uma ordem direta vinda de Jesus para cada etapa do seu ministério, para que ele seja frutífero e abundante. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aqueles pescadores, eles eram PhD em pescaria e não pegaram nada. E foi sobre uma direção certa, uma orientação certa de Jesus, que a pescaria foi tão abundante, tão proveitosa, que necessitou 2 barcos para levar para a praia os peixes. Você necessita disso, uma direção que venha direto de Deus para o cumprimento do seu ministério. Amém? Mas em terceiro lugar, como deve ser o seu esforço na obra de Deus na casa do Senhor? O seu esforço exige renúncia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu gosto muito desse versículo na versão de King James atualizada. A versão King James atualizada, esse versículo está escrito da seguinte maneira: os discípulos renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Os discípulos renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. E seguiram a Jesus. O seu esforço na casa de Deus vai exigir renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar a algo, ou abrir mão de algo,
em favor do reino de Deus, você não está qualificado ainda para ser discípulo de Cristo Jesus e muito menos um obreiro na casa do Senhor. Existem renúncias. Renúncias que muitos obreiros fizeram, muitas vezes eu também fiz. Renúncias. A obra de Deus, ela é um esforço nobre que você faz, mas é necessário que você renuncie a algo para o reino de Deus. Você vai perguntar para mim, irmão Nilson, a que eu devo renunciar? Querido, não são poucas coisas não, mas eu gostaria muito que o próprio Deus falasse a você as coisas que você deve renunciar em favor do ministério. Existe uma renúncia geral, por exemplo, renúncia do ego. Renúncia do ego. A renúncia do ego vai te proteger enquanto você faz a obra de Deus. Vai te proteger contra o orgulho, a arrogância, a soberba. Vai te proteger. Vai te proteger. Mas eu peço que Deus oriente você e fale direto para você aquilo que você deve renunciar. Amém? Diante disso, eu queria agradecer a participação dos irmãos nessa live, nessa Escola Bíblica Dominical desta manhã. Pedindo também a gentileza, se você puder, parar um minutinho do que você está fazendo, se você puder, claro. Se você estiver dirigindo, dá uma encostadinha no carro, em um lugar seguro, e faz essa oração com a gente, em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. Ó Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós aprendemos muitas coisas na Tua palavra. Queira o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, nos ajudar a lembrar, Senhor, no momento em que for necessário, a aplicarmos as lições dessa escola bíblica em nossas vidas. Nos ajude a lembrar, Senhor, no momento em que nós vamos ter que aplicar no nosso dia a dia, no nosso viver, porque o Senhor não ensina a sua palavra em vão, de modo nenhum. Cada vez que o Senhor ensina para mim, para os meus irmãos, a palavra do Senhor, é para a gente praticar, é para a gente aplicar no nosso dia a dia, é para a gente colocar em prática nos nossos relacionamentos, seja dentro da igreja ou fora da igreja, na escola, os que estão estudando, no trabalho, aos que estão trabalhando, na família, aos que têm uma família para ser liderada. Enfim, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos ajudar a aplicar essa verdade poderosa sobre o nosso viver, Senhor. E sobre Tua palavra nós lançamos rede. Eu sei que a pescaria é abundante, é proveitosa, Senhor, é frutífera, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Queira o Senhor, pela Tua misericórdia, sempre nos abençoar deste modo, Senhor, de nos tornar discípulos do Senhor e possamos fazer esforços, ó Senhor, com reverência, debaixo de uma ordem direta do Senhor, meu querido Deus, ajudando-nos a renunciar às coisas que o Senhor quer que a gente renuncie, a fim de que o proveito na Tua obra seja mais abundante, o resultado seja mais frutífero. Senhor Deus, para a glória do Teu nome santo, para que o Teu santo nome seja glorificado, Senhor. Faz isso acontecer em nome de Jesus Cristo, Pai, e para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Andarabá, sorevantunei, alábia, comanai, açu. Eia larabia cantarabia sou, naranda cantuneia lábia suricanteremene calabassúria. Deus, em nome de Jesus, glorifique o Teu santo nome sobre nossas vidas, ó Senhor, para a glória do Teu nome santo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe. Tenha um bom domingo, você, sua família, em nome de Jesus Cristo. Querendo Deus, no próximo domingo, nesse mesmo horário, 9h30 da manhã, querendo Deus, permitindo Deus, vamos estar novamente meditando em mais um texto bíblico que fala sobre os milagres de Jesus na Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço ao pastor Neemias, lá do Sul, ao Rômulo Castagna. Rômulo, meu companheiro, você tá bom? Ao Nelsinho Camargo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, bom domingo.